palavra continua livre. Com a palavra, o vereador Douglas Françaires Cardelato. Senhor vereadores, visitantes, internautas. Bom, eu, como os vereadores, como acho que toda a população pirangense, estamos indignados com essa situação política que ainda não foi resolvida. E se já não bastasse essa situação, hoje eu quero aproveitar meu tempo e fazer alguns esclarecimentos de alguns casos que infelizmente está ocorrendo em nossa cidade. E até para os senhores vereadores tomar ciência, porque os vereadores estão aqui para representar o povo. Não estão aqui para ficar do lado do Douglas ou do João, e sim para ficar do lado da verdade, ficar do lado dos nossos munícipes. Bom, primeiramente, o senhor prefeito municipal publicou no jornal, o portal, a situação financeira do município. Que agora eu vou explicar a real situação. Em 2012, quando eu assumi a prefeitura, eu peguei a prefeitura com recursos próprios, R$290 mil, e entreguei com R$286 mil. Agora, o mais importante, o senhor João Albani não publicou no jornal, o portal, que são os recursos vinculados, que são os recursos que servem para obras e melhorias de nossa cidade. Quando eu assumi a prefeitura, o saldo financeiro de recurso vinculado, subtraindo o restos a pagar vinculado, eu peguei a prefeitura com R$162 mil. E deixei a prefeitura já descontado os restos a pagar vinculado com R$2.038. É uma diferença de mais de R$1.800.000 a mais deixei em caixa. Outro fato que vem ocorrendo em nosso município, que eu acho que já é até de conhecimento de alguns vereadores, é que algumas pessoas comentaram que foram no posto de saúde buscar remédio e disseram que estava faltando remédio porque eu deixei a prefeitura sem dinheiro para comprar. Bom, meus amigos, vocês sabem que isso daí é um absurdo, que além de eu ter deixado bastante dinheiro, quando termina o ano, começa um novo orçamento. E tem mais, eu fiz um levantamento até o final do mês passado e constatei que até no mesmo período eu tinha comprado quase o dobro de medicamento aqui para os carentes do nosso município. E também constatei que na conta da prefeitura tem muito dinheiro. Então, senhor prefeito, para de criar obstáculo e começa a comprar mais remédio que está faltando no nosso município. Bom, outro caso. O senhor prefeito publicou a situação que recebeu 9 veículos, dizendo que todos estão parados e que alguns estão parados há meses. Bom, eu fui lá no almoxerifado hoje, junto com a Cirlei, até o Pedro viu eu lá hoje, e fizemos um levantamento de todas as requisições e notas fiscais desses veículos que ele alega que estavam os 9 parados. Aqui está o requerimento que eu pedi para o senhor prefeito, e só para vocês terem uma ideia, uma moto niveladora que ele constatou que estava parado, ela trabalhou até no final do mês. Um caminhão Mercedes-Benz com carroceria que ele disse que estava parado, ela trabalhou até dia 3/1, até ele trabalhou com ela. Uma van azul aqui, uma besta que ele colocou no jornal, faz mais ou menos uns 4 anos que está parado. Então não tem cabimento que ele está fazendo. Fora outros veículos aqui. E aí dois ou 3 veículos que sobrou aqui, só não arrumou porque terminou o ano. Chegou no final do ano, você tem que fazer cotação, orçamento, porque dinheiro tinha na conta. E em compensação, eu consegui um caminhão basculante, uma pá carregadeira, um caminhão de coleta seletiva, um ônibus, um carro e mais vários veículos que vai chegar esse ano. Bom, e para finalizar, e para conhecimento da população, o senhor João Albani, em 5 anos de mandato para vereador, conseguiu mais ou menos R$50 mil para a nossa cidade.
enquanto que eu, com os vereadores do PT, conseguimos mais ou menos 2 milhões de reais, quase 40 vezes mais o valor. Então, senhor João Albani, não será faltando com a verdade que irá ganhar a confiança da população, e sim com muito trabalho, e trabalho está faltando. E eu quero aproveitar e agradecer o Walter, do Jornal Portal, que ele me deu o direito de resposta, que irei publicar no próximo jornal, meu direito de resposta a esses fatos. Eu quero aproveitar também e pedir para a senhora presidente da Câmara, Fátima, para que eu autorizasse o Armando a publicar na íntegra essa fala minha, que é para conhecimento da população, que é para ele saber o que está acontecendo. Muito obrigado a todos. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Magalhães. Senhora presidente, vereadores, internautas, visitantes. Eu tiro, como diz no programa lá da televisão, lá, o chapéu, porque falar é fácil. E principalmente nas horas mais difíceis, quando a pessoa está passando por uma dificuldade, não aparece ninguém mas para empurrar aparece de monte. E eu venho cobrando isso há tempo, um esclarecimento, porque a população ela precisa saber o que se passa. Como você disse, já vem sofrendo por um período aí crucial, político, onde a situação já se estendeu demais, e espero eu que resolva logo isso para a situação, ou volte, ou se defina, para que não fica a população e a cidade perdendo com isso. Mas reciclando algumas das suas palavras, vereador, eu pude observar, principalmente na área da saúde, que é uma inverdade, porque eu vivo aquele clima ali. Eu, mais que ninguém, todos sabem que, nem que seja para tomar um café, eu passo ali ou de manhã ou à tarde. E diretamente ou não, eu acabo convivendo com funcionários e pessoas que ali se encontram. E pude observar uma diferença grande do ano anterior, até propriamente do ano do Brás, com o ano seu e com esse ano agora que iniciamos, uma discussão que o pessoal, acho que de picuinha, levando ao ouvido de pessoas mal influenciadas, dizendo que está faltando medicamento. Porque você, o vereador, o prefeito da atualidade no ano passado, falando que tinha deixado dívida. Isso é uma mentira, porque até no último minuto eu tenho certeza que foi entregue remédio a todos, e que também só não pôde estar deixando em condições melhores ali o prefeito agora atual, porque ele não aprovou, ele não efetuou o pregão a tempo. Inclusive, ele fez uma barbaridade que demitiu, que nós aprovamos aqui a contratação de uma menina que já estava lá com o pregão pronto, todos sabem disso, dizendo uma mentira que eu posso falar também, que eu gostaria muito de falar tão na cara dele, mas registrado, porque se ele falar que é mentira minha, eu trago ela aqui, ou levo até na presença dele, dizendo que nós não tínhamos aprovado a lei, por isso que não podia contratar ela, que só podia ser por RPA, que isso é uma mentira. Nós aprovamos no último dia, inclusive foi feita uma lei complementar para que pudesse ser contratado só a partir do dia 1º. Foi o Pedro ainda que pediu essa lei. Bom, e aí a menina, que tinha tudo pronto, pegou e não deixou esse pregão, ficou com ela na mão dela. O que ele fez? Foi lá e contratou a Daiane, que a Daiane está de licença gestante, que é outra coisa errada que ele não podia fazer, para que efetuasse o pregão. Então, isso não é problema nosso e nem da população, isso é um problema interno dele. Está faltando porque é a administração, não que não tinha orçamento, porque nós aprovamos o orçamento desde o início, ele já podia ter feito o pregão e o remédio já estava no centro de saúde. Então, não é o povo, é ludibriar o munícipe dizendo que não está comprando porque não tinha dinheiro e não tinha dotação. Então, eu parabenizo você mais uma vez pela explicação e acho sim, nossa presidente aí, que deve dar o direito dele, como o Walter deu, de publicar. Quem estiver errado é que pague pelo seu erro, mas se ele estiver correto, vai ser publicado, eu acho que é merecedor.
Obrigado. Sim. A palavra continua livre. Com a palavra, a vereadora Ângela Maria Busnardo. Eu quero esclarecer só uma coisa. Quando o Braz deixou a prefeitura, disse que tinha 2 milhões em caixa, certo? Senhor Douglas, eu quero uma pergunta. Por que que nós, vereadores, tivemos que aprovar uma verba de 129 mil reais, que são as dívidas que estão pendentes na cidade de pessoas que têm para receber? Por que que nós tivemos que aprovar esse valor de dívida que ficou na prefeitura para pagar os fornecedores da cidade, que são valores, tem coisas que nem tem CNPJ? Por que que nós temos que aprovar esse dinheiro que não tem dinheiro para pagar o povo da cidade? Porque se tal vereador não aprovar, vai ficar ruim para o vereador. Como eu ia pedir vista do projeto que veio para cá, eu ia pedir vista. Agora, o que significa toda aquela dívida que tem lá, pendente para pagar? E não tem dinheiro que nós precisamos aprovar esse Bom, questão dinheiro. de ordem. Eu acho que antes da vereadora falar, ela tinha que se informar melhor. É porque você não está sabendo como que funciona e como que é os trâmites da prefeitura. Não é dívida. O dinheiro estava em caixa, deixei 535 mil reais. Mas não tinha dinheiro, senhor Não. vereador. Essa questão das notas que ficou do ano passado é como sempre foi feito. O que acontece? Todas as compras do final do ano era paga no começo de janeiro. Mas como o João Albani quis complicar um pouco, ele falou dentro da legalidade, vamos aprovar e vamos pagar. O dinheiro está na conta, ele só não pagou até agora porque ele não quis. Mas Aí ele mandou um projeto na Câmara para separar, restos a pagar. Eu, quando assumi a prefeitura, todas as contas do Braz que veio de dezembro, eu paguei tudo em janeiro. Agora, questão de nota sem CNPJ, essas coisas, se eu fosse o prefeito municipal, se não tiver nota legal, documentada, ele não paga, como eu não pagaria. Mas nós aprovamos. Agora, Não. cada nota que O que vai foi ser aprovado paga, aqui, nós vamos investigar. O que foi aprovado é abertura de crédito. Eu peço que Você os não aprovou vereadores nada se para pagar. mantenham, por favor. Então, isso vai ter que ser esclarecido. Nota por nota. Tem até lá, Douglas, fraldas de fulano de tal, que foi consumido aquele monte de fralda, não tem nota. É isso que nós queremos saber, é uma pergunta. Então, nós vamos ter que sentar, nós vamos reunir e conversar. Sim, soro fisiológico, está lá, tudo especificado. Bom, questão de que ordem. veio. Como eu gostaria. falei para a nobre vereadora, você tem que se informar o que é e o que não é. Se não tiver nada dentro da lei, se tiver errado, o prefeito não deve pagar, que eu não pagaria. Se não tiver nota certa, adequada, e se não tiver para quem foi a mercadoria, jamais o prefeito tem que pagar. Agora você está confundindo o serviço do executivo com o legislativo. Sim, nós não temos obrigação de pagar. Nós não Por temos. favor, eu quero pedir aos senhores Eu não vereadores... vou discutir, que- senhora presidente. Não, eu só gostaria do seguinte, senhora vereadora, que vocês, depois que terminar essa sessão, marquem uma reunião aqui na Câmara, venham aqui na sala aqui dos vereadores, discutem o projeto, discutem as dívidas, não agora. Vocês se amparem pela lei, se amparem com os advogados, se amparem com o que é justo, o que não é justo. Ele vai provar o que ele fez, a senhora vai provar o que está errado, mas agora, na hora da sessão, nós não podemos ficar discutindo e batendo boca. Eu peço desculpa, mas eu quero botar ordem no eu na preciso sessão. mais eu tenho que buscar mais informação. Obrigada, senhora presidente. Agora, no momento, a gente não pode ficar batendo boca. Eu peço que vocês marquem uma reunião e vocês discutem isso em reunião. Se precisar da nossa presença, precisar da presença do prefeito, precisar da presença de advogado, a Câmara vai fornecer tudo isso. Mas agora, na sessão, a gente não pode continuar esse bate-boca. Nós precisamos pôr ordem no plenário. E continua livre a palavra.
Com a palavra o vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior. Senhora presidente, nobres colegas, amigos presentes, senhores internautas, eu gostaria só de falar mais uma vez o que eu falei o ano passado a respeito do papel do vereador sobre o artigo 11 e 12 da nossa lei orgânica. O artigo 11, né, que começa aí da seção 4 dos vereadores, que fala que os vereadores são invioláveis no exercício do seu mandato e na circunscrição do seu município por suas opiniões, palavras e votos. Aí na sequência vem o artigo 12. No exercício de seu mandato, o vereador terá livre acesso às repartições públicas municipais, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis. Nesse caso, o diligenciar significa palpar, tocar. Eu acho que tem mais de 20 sinônimos que eu li o ano passado quando comentei isso daí. E hoje, infelizmente, tive uma notícia do vereador Douglas, até acho que não deu tempo dele falar ou até passou batido. Na verdade, Douglas, como eu fiz no seu mandato, quando você estava como prefeito, eu acho que seria um ato, na verdade, por educação, o que o senhor fez, como eu fiz quando o senhor era prefeito, de solicitar por escrito algum pedido, mas como a gente viu aqui no artigo 12, inclusive eu já questionei a mais de 3 jurídico competente na área de legislativa e administração pública municipal. Por educação a gente formaliza ali o pedido, eu preciso de tal cópia, eu preciso disso, quando na verdade a gente pode entrar no gabinete, como diz o companheiro Sebastião Miziara, né, um grande nome aí da nossa União dos Vereadores, da UVESP. O vereador, ele é o representante do povo e ele tem esse livre acesso, ou seja, se a gente quiser sentar lá no gabinete do prefeito e ficar de plantão da hora que ele entrar, a hora que ele sair, por qualquer suspeita, como fala aqui, no uso das nossas atribuições, para diligenciar, nós temos esse poder. O prefeito, para entrar aqui, ele tem que pedir licença para nós. Para usar a nossa tribuna, ele tem que pedir licença antecipada. Nós não. Nós podemos entrar em qualquer repartição, diligenciar, pegar. Se eu quiser pegar aqui, ir lá na máquina de xerox, pegar 50 papel e tirar, levar minha máquina, bater 50 fotos, a gente pode. Então, como o senhor fez hoje, eu fiz quando o senhor esteve no mandato, o ano passado, eu acho que é uma questão ética, bonita, educada, né? Pediu, preciso de uma cópia, onde na verdade o senhor poderia ter chegado lá, pegado o que o senhor quisesse e tirado a cópia. Infelizmente o senhor não foi atendido, a funcionária por medo pediu que o senhor fizesse por escrito, o senhor fez, ela pediu o aguardo do despacho do prefeito, o senhor correu até o prefeito e ele mandou aguardar o prazo legal. O prazo legal era aquela hora, vai lá e pega. Então, nobres colegas, eu acho que nós, por educação é legal sim, a gente, olha, eu gostaria de tal documento, mas nós temos autonomia aqui com base no artigo 12 de chegar e pedir para o funcionário e ele é obrigado a nos atender, a não ser que ele não tenha tempo, não tenha condição, mas nós temos esse direito. Infelizmente hoje o Douglas não pôde usufruir desse direito dele. Até gostaria que a senhora presidente oficiasse o prefeito, fizesse um ofício aí pela secretária, dizendo que para ele informar a todos os setores que o vereador tem esse direito. Então, se de repente algum vereador numa diligência quiser ali de supetão um documento, para não ofertar barreira, porque pensou se o Douglas hoje chamasse a polícia lá para fazer um BO, porque ele estava sendo negado um documento que ele tem o direito de pegar tudo e ter trazido até, retirado de lá. Assina lá um documento, estou retirando e levando para diligenciar. Então, isso que eu tenho a dizer sobre o que aconteceu hoje. E gostaria aí, aproveitando meus 15 minutos do uso da palavra, de fazer um requerimento
verbal. Nós vimos aí o carnaval, as festas teve aí, e esqueceram só de uma coisa. 5 carriolas de asfalto resolve o problema aqui na pista de Pirangieri-Iranha nos primeiros 5 quilômetros. Então eu gostaria que o senhor prefeito providenciasse, se tiver lá, Pedro, disponível. Começou hoje? Então 5 carriolas ali resolvia pelo menos os mais críticos lá. Então já começou, já está sendo resolvido aí os buracos da vicinal Pirangieri-Iranha. Obrigado, senhora presidente. Continua livre a palavra. Faz uso da palavra a vereadora Célia Maria Maria Célia Pironi Andrade, que solicita que seja dispensado os 10 minutos. Senhora presidente, solicito que não seja suspensa a sessão por 10 minutos em respeito aos internautas. Está em discussão o pedido verbal da vereadora Maria Célia Pironi Andrade. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade o pedido verbal da vereadora. A palavra continua livre. Como nenhum vereador quer fazer uso da palavra, dou por encerrado o expediente e daremos início à ordem do dia. Ordem do dia. Verificando o quórum e havendo o número legal, iniciamos a ordem do dia da 13ª sessão do dia 11 de março de 2014. Presentes os vereadores Ângela Maria Busnardo, Douglas França Aires Cardelato, Juarez Eduardo Ribeiro, Luiz Carlos de Moraes Júnior, Luzia Aparecida Castro Guerreiro Facundini, Maria Célia Pironi Andrade, Paulo Roberto Magalhães, Pedro Jesus Fernandes e esta presidente Maria de Fátima Lanfredi dos Santos. Comunico que consta para a ordem do dia. Primeira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 02/2014. Única discussão e votação. Projeto de lei número 04/2014. Projeto de lei número 07/2014. E projeto de lei número 08/2014. Portanto, coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 02/2014. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 04/2014. Em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 07/2014. Em discussão, com a palavra o vereador Paulo Roberto Magalhães. Presidente, vereadores, internautas e visitantes. É com muito orgulho, mais uma vez, que eu estou podendo agradecer a essa emenda da deputada Beth, que todos os anos tem contemplado a cidade com suas emendas, né? E essa veio em boas horas. Demorou um pouco, as pessoas que vão ser beneficiadas com essa pavimentação aí que nós vamos estar fazendo nos trechos da Avenida da Saudade, e na Floriano Peixoto e na João Albani Neto, que é um término de um pedacinho que ficou faltando lá, vão ficar muito gratos por isso. E eles que vêm cobrando constante, mas não depende da gente, depende do governador, que é ele que é o homem da caneta, né? E agora a gente vai contar com o bom senso também dos vereadores para fazer uma pressão no prefeito e do prefeito também, né? Porque não podemos pensar pelo lado político, e sim pela população que está sofrendo com esses problemas na reta das suas residências, nas suas ruas. Então, o que eu deixo aqui, meu agradecimento dessa emenda de R$150 mil, que quem só vai usufruir e beneficiar com isso é aqueles que moram e aqueles que vêm sofrendo com isso. E também peço à senhora presidente, se puder, encaminhar um ofício ao gabinete dela, dizendo que sim, a emenda já foi aprovada e que nós ficamos muito gratos por isso,
e que contamos com mais ainda, se ela puder mandar. Obrigado. Está em discussão. Com a palavra o vereador Douglas França Aires Cardelato. Bom, eu também quero aproveitar a oportunidade e agradecer à deputada Beth Saão por ter atendido mais esse pedido meu, do Paulão e do Doni. E hoje iremos asfaltar, executar mais uns metros. É mais uma conquista para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, deputada Beth. Continue em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Coloco em única discussão e votação o projeto de lei número 08/2014. Em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Informo que a palavra está livre. Com a palavra o vereador Luiz Carlos de Moraes Júnior. Senhora presidente, nobres colegas, amigos internautas, senhores presentes, eu gostaria também de falar a respeito. Política é coisa séria e nós temos hoje muitos mecanismos à disposição da população para acompanhar. E às vezes escuta muito por aí na rua que tudo que está acontecendo na cidade é por causa da política, é porque um foi caçado, é porque foi o outro que armou, que a culpa é do Tite, que a culpa é do Luizinho. Na verdade, quem quiser saber, política é o quê? Cuidar da saúde, da educação, do emprego e renda, e na gestão fiscal, da receita própria, os gastos com o pessoal, o investimento, a liquidez, o custo da nossa dívida. Então, pessoal, eu tenho aqui um levantamento do índice Firjan. Firjan é um instituto, uma OS do governo, tipo SESI, Senai, Senat, que ele analisa esses índices, que é a política do município, né? No caso, existem os dois principais índices que ele levanta, que é o desenvolvimento do município e o índice da gestão fiscal. Nesse quadro que eu levantei aqui no site, não é nem no mandato do Douglas, nem no mandato do Luizinho, nem do Zé Orlando, nem do Tavinho. Esse sistema, o desenvolvimento é uma escala, sobe, desce, mas, por coincidência e por análise, o último índice que tem do desenvolvimento do município é o ano de 2010. 11, 12 e 13 eu creio que está para sair a apuração. E a comparação do 8 com o 10, já que eu e o Luizinho, né, que a população, alguns acusam que é o responsável pela cidade, está o que está, nesse comparativo 2008-2010, na educação, resultado negativo. Na saúde, quase um empate técnico, porém deu um aumentinho de 0,19, onde mais se gastou do que investiu. Emprego e renda, 2008, o índice levantou que teve um aproveitamento de 70,57%. 2010, 39,02%, ou seja, tinha que ter continuado o trabalho, ter adquirido a área industrial. Essa queda para 39,02% dá um total de menos 31,55%, que regrediu ao percentual que se encontrava a prefeitura no ano de 2000. O índice total do desenvolvimento apurado, 2008, 84,1% de aproveitamento. 2010, 72,90%, queda de menos 11,11%. Então, pessoal, política é isso aí, saúde, educação e emprego. E na gestão fiscal, que é a parte que é aí onde conta o espírito empreendedor, onde conta o administrador, nós vemos também
aqui foi apurado até 2011. E na comparação 2008-2011, nós vimos que a receita própria teve um aumento, que foi graças àquele mais de 20% que teve no IPTU. Esse é um aumento ruim, né, que teve porque houve aumento de imposto. Gastos com pessoal. O aproveitamento em 2008 era de 83,16%, ou seja, se usava aí de 36% a 40% da folha. Em 2011, 69%, queda de 14,16%, ou seja, subiu o índice da folha, ultrapassando aí os 44%. Investimento no município, 2008, 100% de aproveitamento. Toda moeda arrecadada teve avaliação de 100% aproveitada. 2011, 45,89%, ou seja, mais gastou do que investiu. Gasto é fácil, investimento, que é o que dá retorno, não houve. A liquidez do município no ano de 2008, 92,47% de aproveitamento. Em 2011, 89,53%. Custo da dívida no ano de 2008, 79,77%. Em 2011, também se aumentou. Devido ao aumento do imposto, aumentou a dívida municipal, então foi para 88%. Índice geral da gestão fiscal, 2008, 75,72% de aproveitamento. 2011, 61,45%. Aí sai a classificação do município, a nível estadual e nacional. A nível estadual, Pirangi, no ano de 2008, se encontrava na 101ª posição. Ou seja, no meio dos 500 e tantos municípios do estado de São Paulo, Pirangi se encontrava em 101. 2011 caiu para 265. E a ranking nacional, Pirangi no ano de 2008 se encontrava em 365 posição. Em 2011 caiu para 1.574 a nível nacional. No desenvolvimento, que eu acabei pulando, no ranking estadual, Pirangi se encontrava no 95, entre os 100 melhores municípios em desenvolvimento. Em 2010 caiu para 443, mais de 348 posições negativas. No ranking nacional em 2008, no desenvolvimento do município, Pirangi se encontrava em 129 no meio de 5.000 e tantos municípios do país. Em 2010 caiu para 1.141. Então, pessoal, quem tem dúvida... Mais um minutinho só. Quem tem dúvida sobre o que é política, entre no índice Firjan. Não adianta falar o Douglas é bom, o Douglas é ruim, o fulano é bom, o fulano é ruim, um é bom, o outro é ruim. Entra, acompanha o seu município. Se tem dúvida nas contas, tem o portal da transparência. Se quer informação, tem o sistema de acesso à informação no site disponível para qualquer um. Muito obrigado. A palavra continua livre. Com a palavra o vereador Paulo Roberto Magalhães. Muito bom, senhor presidente, vereadores, ouvir palavras assim de conhecimento, e é importante até estar sendo exposta para que os munícipes tenham a clareza de tudo isso, né, vereador? Parabéns. E eu queria também aqui deixar registrado uma coisa muito triste que aconteceu aqui no nosso município e que, infelizmente, eu deparei com a situação, porque fui medir a pressão, cheguei lá, um tumulto no hospital. No hospital não, no pronto-socorro. Em plena segunda-feira de carnaval, eu cheguei e, na verdade, não foi nem na segunda, foi na terça, né? No próprio dia, no último dia. Mas o fato aconteceu na segunda e as mães voltaram tudo na terça lá. E eu cheguei lá no pronto-socorro, elas estavam todas revoltadas, dizendo que
o plantão do Dr. Edson, ele apareceu lá e dizendo que só ia atender 2 particular. Eu acho que foi uma falha da direção por não ter exposto a planilha lá do plantão na parede onde eles costumam comunicar, e isso criou um clima, porque na verdade o Dr. Edson atende de segunda e quarta, e ele me aparece lá para atender um particular de Vista Alegre e uma outra daqui, e apareceu na porta, onde as mães todas estavam achando que era ele que ia atender naquele dia, tinha mais de 20 mães com criança, falando, só vou atender particular, só os particulares entram. Ficaram enfurecidas. E foi onde que eu deparei com essa situação. Aí eu liguei, pus no viva voz para as mães e os filhos que ali se encontravam, até filhos com catapora, entre outros problemas que estavam, para ouvir o que ele tinha a nos dizer. Foi onde que ele falou que foi falha da administração por não ter comunicado e que ele só estava ali para atender particular. Outra coisa que eu achei um absurdo também, que ele podia ter atendido ou na parte do hospital ou no consultório dele. Porque no pronto-socorro, se ele aparecesse ali, com certeza, as pessoas, como gostam dele, realmente iam querer que ele ia ser atendido. Filho doente, tudo ali precisando. Então foi um clima tenso, houve discussão, inclusive foi um dia que choveu demais, aí o Dolinho até precisou descer lá, e eu acho até que isso não pode nem acontecer. E quero deixar registrado aqui, e se alguém, ou alguma mãe, alguém procurar vocês estão cientes dessa situação, que eu tive presente, e o mínimo que eu pude fazer foi pôr eles de frente com as mães e com os pais que estavam lá, para amenizar um pouco a situação, porque na verdade eles estavam muito revoltados. Então deixo aí meu desabafo aí, que fique registrado. Obrigado. A palavra continua livre. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra, gostaria de parabenizar os aniversariantes do mês de março. Esta presidente Maria de Fátima Lanfredo dos Santos, que fez o aniversário domingo, dia 9. Cleide Aparecida Mantovani Pereira, a nossa funcionária da Câmara, que faz hoje. Luiz Antônio de Oliveira Salvador, dia 17, nosso funcionário. E o vereador Pedro Jesus Fernandes, dia 20. Então, que Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora abençoe, derrama suas bênçãos e que dê muita saúde e paz para todo mundo. Como ninguém mais quer fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, comunico que a próxima sessão será no dia 25 de março de 2014, às 20 horas. Agradeço a presença de todos, os visitantes, internautas, e dou por encerrada a terceira sessão ordinária desse dia 11 de março de 2014. Boa noite a todos, um bom retorno aos seus lares.